Alô, amigos, o Arena Esportiva está no ar. Hoje recebemos os convidados, o deputado Luiz Paulo Correia da Rocha, do PSDB, o professor da Fundação Getúlio Vargas, Pedro Trengrouse, e o jornalista Luiz Ribeiro, da Super Rádio Tupi, do Rio de Janeiro. Dois temas em debate: os direitos de televisionamento de eventos esportivos e a medida provisória 671, que trata do refinanciamento da dívida dos clubes. Quero agradecer ao senhor deputado Luiz Paulo por estar aqui presente e a gente vai poder debater esses dois assuntos. Obrigado. Eu que agradeço aqui a oportunidade. Eu acho que o futebol está na alma do nosso povo, vivendo uma crise fantástica, crise até anunciada, com tudo que está acontecendo na FIFA e na CBF. E os dois temas são absolutamente pertinentes, porque direito de imagem, para mim, é salário. E muitas vezes os jogadores recebem esse direito de imagem e têm um salário muito baixo. E isso é uma forma, inclusive, dos clubes não pagarem seus impostos e o próprio jogador. Então essa é uma ótica que nós podemos discutir. E a MP do futebol ela é absolutamente relevante para dar responsabilidade aos dirigentes esportivos, que hoje nadam de braçada, são irresponsáveis juridicamente e o clube vive nas penúrias. A dívida dos clubes está na ordem aí de 4 bilhões de reais. Então, eu acho que são dois temas relevantes para a gente aprofundar. Com certeza. Pedro Trengrouse, que é professor da Fundação Getúlio Vargas, Direito Esportivo, também obrigado pela sua presença. Eu agradeço o convite, é sempre bom voltar aqui na TV Alerj, ainda mais na companhia do Luiz Paulo, que é uma pessoa que eu conheço há muitos anos, né? É verdade, Pedro. Ele brincou comigo logo que chegou, que achou que fosse encontrar um menino, e eu disse que encontrou. Obrigado pelo convite e parabéns pela iniciativa. Obrigado, Pedro. E também o colega, amigo, jornalista Luiz Ribeiro, da Super Rádio Tupi. Obrigado, Luiz. Eu que agradeço o convite, Rui Guilherme. É um prazer participar de temas importantes com o deputado Luiz Paulo, com o professor Pedro e com nossos espectadores, porque penso que os temas são importantes para criar um novo ambiente no futebol brasileiro. Nós temos uma grande oportunidade para deixar de ficar falando só dos 7-1 da Alemanha e, na prática, tentar criar um ambiente mais profissional para que o futebol, como cultura popular, consiga sobreviver. É verdade. Já são quase 30 anos dos jogos de futebol transmitidos pela televisão, desde que a CBF, em 1986, com o então presidente Otávio Pinto Guimarães, em entrevista, disse que a entidade não tinha como realizar o Campeonato Brasileiro de Clubes. Aí eles se uniram e criaram a chamada Copa União. Mas não foi nada fácil. A venda de direitos de TV aconteceu, mas como de costume no futebol brasileiro, o desentendimento entre os cartolas também existiu. Para se ter ideia, a chamada Taça das Bolinhas de 87 ainda não tem dono definitivo. A Justiça Federal tinha dado aí ganho de causa ao Sport Clube Recife, que junto com o Guarani foram os dois representantes brasileiros na Libertadores. Inconformado aí com a situação, o Flamengo recorreu e até hoje não há uma decisão definitiva sobre o caso. Luiz, quero saber de você o seguinte: esse assunto tinha morrido e voltou em pauta. Quem é o dono da Taça das Bolinhas? Pois é, eu acho que você citou 1986, poderia ter sido um marco no futebol brasileiro da criação de uma Liga Nacional. Mas a CBF nunca permitiu que o futebol pudesse caminhar no sentido da profissionalização. Ou seja, você ter uma liga como você tem hoje na Europa. O resultado da decisão hoje na justiça de quem foi o campeão dá a dimensão correta do amadorismo que nós temos aqui no Brasil em relação a esse tema. É verdade. Na verdade, o que aconteceu em 86 é que a CBF não tinha capacidade de realizar o Campeonato Brasileiro. E aí deu a desculpa que não tinha dinheiro, né? Que não tinha dinheiro. E aí a liga foi bem feita, se conseguiu um patrocinador, que foi uma marca de refrigerante, acho até que avançou demais, colocou o refrigerante dentro do campo. E aí a FIFA proibiu. E a FIFA proibiu, mas era um início ainda de se buscar
uma nova fórmula e aquilo deveria continuar no ano que vem. Mas continuamos trocando de formatos e até hoje não temos um formato. Claro, com os pontos corridos, nós criamos uma nova situação no Campeonato Brasileiro. Espero que agora, com a governança, que é isso que quer se dar agora para o futebol brasileiro, com a medida provisória, que é uma oportunidade, que se crie de fato um ambiente profissional. Se vai ser dentro da CBF ou através de uma Liga Nacional, não importa. Nós só temos uma saída, é a profissionalização do futebol brasileiro. Na sua opinião, deputado, é isso mesmo? O senhor acha que profissionalizar o futebol é a saída? No meu entendimento, sim. Né? Até porque é um esporte hoje, no mundo inteiro, profundamente profissionalizado. E não pode ser dirigido de forma amadorística. Isto é, vamos que vamos. E a maioria dos clubes são assim dirigidos, vamos que vamos. O cara tem alguma popularidade, alguma articulação dentro do clube, vira presidente, monta uma diretoria, aquilo acaba virando uma casa de negócios entre amigos, há um total desvario no sentido da gestão das cifras dos times de futebol, deixa de se pagar os impostos, de pagar INSS, etc, etc. Acaba o mandato, muitos dirigentes saem ricos e os clubes cada vez mais pauperizados. E a torcida, né, sempre querendo que o time reproduza sucessos, que vença as suas partidas, os campeonatos, etc, etc. Então vai exaurindo, né, o futebol brasileiro. Né? Hoje nós perdemos competitividade. Na América Latina, que junto com a Argentina a gente dominava esse cenário, hoje qualquer outro país faz jogo de igual para igual, quando não nos vence. Né? Os grandes atletas, e não são muitos, que têm sido revelados aqui, vão para o exterior. Eu acho que até os 10 dedos da gente não dá. Eles vão para o sobrar. exterior, que de repente só resta um, Neymar. Mas, enfim, mas vão para o exterior, os melhores. Vão para o exterior, às vezes, com 12, 13 anos de idade. Não se tem mais dedicação às atividades de base dos clubes, né? E nós estamos chegando a esse estado de coisas. Então, acho que dar governança, como bem falou o Luiz Ribeiro, aos clubes é fundamental, essa governança com responsabilidade e punição. Dirigente de clube não está acima do bem e do mal. Dirigente da CBF não está acima do bem e do mal. Dirigente da FIFA não está acima do bem e do mal. Né? Dirigir clube, dirigir entidades não é forma de enriquecer, é forma de você colaborar para engrandecer os clubes e o próprio futebol. Com certeza. Pedro, a gente fala da governança, da profissionalização do futebol. O Luiz tocou no assunto, o deputado Luiz Paulo também tocou nesse assunto. Mas eu vou entrar na área dos direitos de transmissão de TV. Por exemplo, não foi anunciado oficialmente que Corinthians e Flamengo recebam 125 milhões de reais da emissora que detém os direitos de transmissão. Em que Vasco, São Paulo, Palmeiras, o Cruzeiro, Atlético estariam na casa dos 75 milhões e os outros aí um pouquinho menos. Agora, como você ter uma estrutura do futebol brasileiro, se você paga mais para determinados clubes, depois você vem com aqueles clubes pagando na média e outros clubes lá embaixo recebem pouco. Esses clubes que recebem pouco, eles vão investir menos do que aqueles que recebem mais. E aí você não acha que seria elitizar o futebol, que é um esporte de massa? Isso também não estaria ligado a essa área de profissionalização do futebol? Bom, são várias questões na mesma cesta. Vamos lá. A concentração de riqueza em alguns times, em detrimento de outros, é um fenômeno global. Aliás, a concentração de riquezas nos clubes da Europa é patente. As pessoas assistem aqui no Brasil mais jogos da Champions League do que muitos jogos do Campeonato Brasileiro. A camisa de futebol infantil mais vendida hoje no Brasil é do Barcelona. O que a gente nota pelas ruas. 1 em cada 3 camisas de clube vendidas no Brasil é de um clube estrangeiro. Então essa globalização de mão única concentra a riqueza lá fora. Assim como também aqui no Brasil, a riqueza é concentrada em alguns times
principalmente Flamengo e Corinthians, porque esse modelo que a televisão consolidou nos últimos 30 anos realmente transformou o esporte num negócio multibilionário, mas também o submeteu a uma série de interesses que não tinham relação com o esporte. Nessa questão da governança, é importante notar que as organizações esportivas surgiram num cenário muito diferente do que nós temos hoje. Não havia dinheiro envolvido. O dinheiro envolvido era o dinheiro dos atletas, que eram ao mesmo tempo os sócios dos clubes, porque eram eles que pagavam para manter a infraestrutura da modalidade que eles queriam disputar, e também eram eles os dirigentes, porque eram eles que ficavam nas federações organizando as suas próprias competições. Com essa mudança no negócio, principalmente pela televisão, pagar o caminhão de dinheiro que paga, o atleta virou empregado, né? O sócio não tem mais importância nenhuma no orçamento do clube, ou os 400 milhões de reais por ano que o Flamengo administra vem do sócio que frequenta a piscina. Não vem. Agora, essa estrutura que administra tudo isso não evoluiu nada de lá para cá, é exatamente a mesma essência de quando elas foram criadas. Aliás, a legislação que dá as bases para o esporte brasileiro é um decreto-lei da ditadura do Estado Novo, que falava que mulher não podia praticar alguns esportes, que falava que a atividade do clube era atividade patriótica e que é completamente inadequado para o século XXI. Nós precisamos ter um grande choque de democracia, de participação, de controle social, porque da mesma maneira que a CBF administra hoje um orçamento de 500 milhões de reais por ano, que vem da seleção brasileira, e não tem nada a ver com as 27 federações que a compõem, que lá atrás eram elas que competiam nacionalmente, havia o campeonato estadual, Campeonato Nacional das Seleções Estaduais. Isso foi se perdendo, ou seja, os clubes que formam os atletas, que pagam por tudo isso, que participam das únicas competições que a CBF organiza, não votam na Assembleia Geral, que aprova os estatutos, que aprova as contas, ou seja, a legislação não pode mais ser remendada. É preciso um grande esforço para repensar todo o marco regulatório do esporte brasileiro, dando um choque de democracia, de transparência, de controle social nessas organizações que não têm condições de tocar esse grande negócio em que se transformou o esporte no século XXI. Com certeza. Eu já quero também ouvir a opinião do Luiz sobre esse aspecto, porque a gente vai para um pequeno intervalo e daqui a um pouquinho a gente vai voltar aqui no Arena Esportiva.